Olá, galera! Eu sou a professora Viviane e na aula de hoje nós vamos falar sobre o volume do paralelepípedo e do cubo, o volume do cilindro reto e vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, vamos iniciar falando sobre volumes. O volume nada mais é do que a quantidade de espaço que um objeto ocupa. Por exemplo, quando você tem uma caixa e quer saber a quantidade de alguma coisa que você quer colocar nessa caixa, para isso você precisa calcular o volume. Então, nessa aula vocês vão estudar o volume de 3 sólidos geométricos: o paralelepípedo, o cubo e o cilindro reto. Existem outros sólidos geométricos e para cada sólido existe uma forma de se calcular o volume, mas a princípio vocês vão aprender esses 3 sólidos. O primeiro é o paralelepípedo, que é o mais comum, como se fosse uma caixa. Você tem aí no paralelepípedo comprimento, largura e altura, pois é uma figura tridimensional. Para calcular o volume, nós vamos multiplicar essas 3 dimensões. A unidade padrão do volume é o metro cúbico. Só que nós temos também os múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Os múltiplos são unidades maiores e os submúltiplos as unidades menores. Como múltiplos, nós temos aí o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. E como submúltiplos, nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Cada unidade dessa é 1000 vezes a unidade seguinte. Então, vamos ver. 1 quilômetro cúbico equivale a 1000 hectômetros cúbicos. 1 hectômetro cúbico equivale a 1000 decâmetros cúbicos. E assim por diante. A seguir, nós vamos ver como fazer as transformações necessárias, porque vocês já sabem que a unidade padrão utilizada para medir comprimento é o metro. Só que quando a gente quer medir distâncias muito grandes ou muito pequenas, nós utilizamos os múltiplos ou os submúltiplos. Assim também vai acontecer no volume. Então, muitas das vezes é necessário fazer as transformações dessas unidades. Então, a seguir nós vamos ver como isso será feito. Bom, se você quiser transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, basta você multiplicar por 1000 ou deslocar a vírgula para a direita o triplo do número de casas da transformação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 1,234 centímetros cúbicos e quero transformar para milímetros cúbicos. Bom, de centímetro para milímetro cúbico, nós temos uma casa. Então, se é uma casa, nós vamos multiplicar por 1000, apenas uma vez. Então, 1,234 vezes 1000, nós vamos obter 1234 milímetros cúbicos. Ou, caso você queira apenas andar com a vírgula, é só fazer da seguinte forma. Olha o outro exemplo. Eu tenho 0,0000065 metros cúbicos. E eu quero transformar para centímetros cúbicos. Bom, de metro para centímetro cúbico, nós temos 2 casas para a direita. 2 casas, nós vamos triplicar o número. Então, na verdade, a gente vai andar 6 casas para a direita. Então, andando 6 casas para a direita, com a vírgula, nós vamos obter 6,5 centímetros cúbicos. É a mesma coisa de você multiplicar por 1000 uma vez
e depois multiplicar por 1.000 novamente, ok? Agora, caso você queira fazer a transformação para uma unidade imediatamente superior, basta dividir por 1.000 ou deslocar a vírgula para a esquerda, o triplo do número de casas da transformação. Então, é o mesmo processo do de cima, só que ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Ou, ao invés de andar com a casa para a direita, nós vamos andar com a vírgula para a esquerda. Então, vamos ver aí alguns exemplos? Eu quero transformar 0,3 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Bom, de centímetro para decímetro, uma casa. Uma casa eu vou dividir por 1.000. Então, 0,3 dividido por 1.000 vai dar 0,0003 decímetros cúbicos. Agora, nós temos aí 3.700.000 decímetros cúbicos para hectômetros cúbicos. Bom, de decímetro para hectômetro, a gente vai passear por metro cúbico, decâmetro cúbico, para depois chegar no hectômetro cúbico, ou seja, você vai dar 3 pulinhos, 3 casinhas. Então, a gente vai triplicar essa quantidade. Você vai precisar andar com a vírgula 9 casas. Mas esse número ele não tem vírgula. Então, você vai começar contando do final do número. Como se fosse uma vírgula ali imaginária que existe no final do número. Então, você vai andar 9 casas para a esquerda. Nós vamos ter aí 0,0037 hectômetros cúbicos. Então, dessa forma, nós fazemos aí as transformações de unidades. Isso vai ser necessário em alguns exercícios, ok? Bom, o outro sólido geométrico que a gente tem é o cubo. O cubo nada mais é do que um paralelepípedo que tem todas as arestas de mesma medida. E para calcular o volume dele, é só você pegar a aresta e elevar ao cubo, que é a mesma coisa que multiplicar A vezes A vezes A, ok? Agora, então, nós vamos ver alguns exemplos disso aí. Primeiro exemplo, calcule o volume do prisma retangular a seguir, sabendo que todas as suas medidas estão em milímetros. Então, um prisma retangular é um paralelepípedo, tá? É o mesmo objeto, mesma figura. E para a gente calcular, nós vamos multiplicar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, nós teremos 15 vezes 5 vezes 3. O resultado é 225. Como todas as medidas estão em milímetros, o volume vai ser em milímetros cúbicos, ok? Não pode esquecer a unidade de medida ao final. Exemplo 2. Considere um cubo com volume igual a 125 metros cúbicos. Qual a medida da aresta desse cubo? Bom, vamos iniciar aqui colocando que o volume é igual a 125. Nós acabamos de ver que a fórmula para se calcular o volume de um cubo é A elevado ao cubo. Então, nós vamos substituir esse V por A ao cubo. Vai ficar A ao cubo igual a 125. Bom, toda vez que você tem uma potência, a operação inversa da potência é a raiz. Então, se você tem uma potência de 3, a operação inversa vai ser a raiz cúbica. Logo, então, a nossa aresta, que eu estou chamando aí de A, vai ser a raiz cúbica de 125. É a mesma coisa de você pensar o número que você eleva ao cubo que dá 125. E esse número é o 5. Ou seja, a nossa aresta vai ser igual a 5 metros. Bom, pessoal, nós temos também o cilindro. O cilindro, essa figura aí que parece uma lata, tá? Ele é dado, o volume dele é dado pelo produto da área da sua base pela medida da sua altura. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, volume igual à área da base vezes a medida da altura.
Só que a base, se você observar, é um círculo. E a área do círculo, como vocês já conhecem, é π vezes r ao quadrado. Então, a gente pode substituir esse AB, que a gente chama de área da base, por π vezes r ao quadrado, ok? Vamos ver um exemplo. Calcule o volume do cilindro representado a seguir. A altura é 8, o raio é o quê? 5. Então, o volume, nós já sabemos a fórmula, π vezes o raio ao quadrado vezes h, nós só vamos substituir por essas medidas. Teremos aí π vezes 5 ao quadrado vezes 8. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 8, 200 π centímetros cúbicos. Por quê? O raio e a altura estão em centímetros, então o volume vai ser em centímetros cúbicos. Reparem que eu não substituí o π. Vocês já sabem que o π ele equivale a 3,14. Porém, caso o exercício não peça para fazer essa substituição, não é de fato necessário, ok? Em alguns casos, o problema vai pedir, em outros não. Vamos ver mais um exemplo. Se em um cilindro a medida da altura é o dobro da medida do raio e o perímetro de uma de suas bases é igual a 36, podemos preenchê-lo totalmente com dado π igual a 3 e 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Já nesse caso, ele nem pede para substituir o π por 3,14. Ele aproximou para 3. Então, cada exercício vai te dar aí uma configuração, tá bom? Mas sempre vai ficar entre esses valores, 3, 3,1, 3,14. Bom, o perímetro da sua base é 36. A base vocês sabem que é um círculo e o perímetro dele, que é o comprimento dessa circunferência, é o quê? 2πr. Então, 2πr vai ser igual a 36. Substituindo aí o π por 3, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. 6r, né, no caso, igual a 36. 6 passa dividindo o 36, então o nosso raio vai ser igual a 6 centímetros. Ok? A medida da altura é o dobro da medida do raio da base. Então, se o raio vale 6, o dobro de 6 é o quê? 12. Então, a altura vai ser igual a 12. Logo, o volume desse cilindro vai ser 3 vezes 6 ao quadrado vezes 12. Multiplicando, né, fazendo a potência, que é 6 ao quadrado dá 36, e multiplicando, nós vamos ter 1.296 centímetros cúbicos. Só que ele quer esse resultado em litro. E lá em cima ele nos dá a informação de que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, nós precisamos transformar esse resultado que está em centímetro cúbico para decímetro cúbico. Bom, de centímetro para decímetro, nós temos uma casa para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Andar 3 casinhas para a esquerda. Logo, nós vamos ter 1,296 litro de água. Alternativa B. Bom, galera, fechando essa parte de volumes, agora nós vamos falar sobre as projeções ortogonais. Dada uma figura geométrica qualquer em um plano, a projeção ortogonal dessa figura é a imagem formada no plano pelo pé do segmento de reta ortogonal a esse plano, que liga cada ponto dessa figura ao plano. Então, observe nessa imagem. A projeção ortogonal de uma figura nada mais é do que a sombra dela em um plano. Então, basicamente, é como se você pegasse essa figura num sol de meio-dia. Ela vai projetar uma sombra. Essa sombra ela é chamada de projeção ortogonal. Bom, essas projeções, elas formam
vistas ortogonais. Essas vistas nada mais é do que a projeção de um objeto a partir de observadores situados no infinito perpendiculares aos planos de projeção. Ou seja, é a forma como o observador vai ver aquela imagem sendo refletida em um plano. Então, nós temos vários tipos de vistas. Pode ser uma vista frontal, pode ser uma vista lateral. É como se fosse uma planificação daquele objeto que um observador está fazendo. Vamos ver agora alguns tipos de vistas mais comuns. Existem vários tipos, mas aqui a gente vai abordar 3 tipos. O primeiro é a vista frontal, aquele mesmo objeto anterior. Nós temos aí um plano vertical, então na vista frontal, o observador está vendo o objeto de frente. Próxima vista é a vista superior, é quando o observador ele vê o objeto de cima, então ele vai refletir no plano horizontal. E por último, a gente tem a vista lateral esquerda, onde o observador está vendo esse modelo, esse objeto de lado. Então, essas são as 3 principais vistas que nós podemos abordar quando falamos aí de projeções ortogonais. Então, resumindo, você tem esse desenho e a planificação, as vistas dessas figuras nos planos serão essas: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Isso é muito utilizado quando você vai fazer uma maquete, alguma estudo, né, de alguma planta de residência. Isso é bastante utilizado em desenhos, quando a gente quer projetar algum desenho de um tamanho real e em algo menor, ok? Bom, nós temos também o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É a referência do horizonte para fazer as linhas de um desenho e construir uma perspectiva. Então, às vezes a gente tem uma figura plana e a gente quer construir uma perspectiva, um modelo em 3D, a gente utiliza um ponto de fuga. Vamos compreender melhor isso aqui, nesse exemplo. Utilizando o segmento EF, com uma linha do horizonte e o ponto de fuga demarcado, ou seja, você marca um ponto de fuga e vai traçar, através desse quadrilátero que nós temos, nós vamos traçar segmentos a partir de cada vértice desse quadrilátero até o ponto de fuga, para criar uma figura tridimensional. Então, lá do vértice A, a gente vai traçar uma linha até o ponto de fuga, do vértice B, do vértice C e do vértice D. Traçando essas linhas até o ponto de fuga, nós criamos aí uma figura tridimensional. Observe que inicialmente nós tínhamos apenas o quadrilátero, né? O polígono ABCD, que é a vista frontal do sólido que nós acabamos de desenhar. Então, a partir de uma figura plana, nós conseguimos transformar ela em um objeto tridimensional. Ok, galera? Então, por hoje é só. Nós fechamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Um beijão, tchau, tchau!